Bem-vindos ao canal Histórias da Bíblia. Estamos entusiasmados em tê-los conosco nesta jornada incrível através das páginas sagradas das Escrituras. Aqui, exploraremos as histórias que moldaram a fé e a espiritualidade de milhões ao longo dos séculos, trazendo à vida personagens inspiradores e ensinamentos atemporais. Hoje, começamos com a fascinante história de Mateus, o coletor de impostos que se tornou um dos mais importantes discípulos de Jesus. Sua transformação de um homem desprezado pela sociedade em um poderoso evangelista nos ensina sobre redenção, fé e a importância do chamado divino. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas lições que Mateus nos deixou, refletindo sobre como suas experiências e ensinamentos continuam a impactar nossas vidas hoje. Prepare-se para ser inspirado, desafiado e encorajado a viver sua própria história de fé. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer essas histórias transformadoras. Vamos juntos trilhar este caminho de descoberta e aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos. Na vibrante e tumultuada Galiléia do primeiro século, onde a opressão romana e o fervor religioso coexistiam, um homem comum estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas a sua vida, mas também o curso da história. Mateus, conhecido por muitos como Levi, era um coletor de impostos em Cafarnaum, uma profissão que o tornava alvo de desprezo entre seus compatriotas judeus. Em meio a uma vida marcada por transações financeiras e a busca por segurança material, Mateus se sentia preso em um ciclo de insatisfação e solidão. Mas tudo isso mudaria em um encontro inesperado, quando Jesus de Nazaré, um pregador carismático conhecido por seus milagres e ensinamentos revolucionários, passou por seu caminho. Ele lançou um convite que transformaria o coletor de impostos em um dos mais importantes discípulos do cristianismo. A simples frase "segue-me" não apenas ressoou no coração de Mateus, mas também acendeu uma chama de fé e propósito que ele nunca imaginara ser possível. A partir desse momento, Mateus se tornaria uma testemunha ocular dos milagres de Jesus, um porta-voz de suas palavras, eventualmente, um escritor que registraria a vida e os ensinamentos do Messias. Esta é a história de Mateus, um homem que trocou a vida de um coletor de impostos pela de um apóstolo, e cuja transformação continua a inspirar e desafiar gerações. A jornada de Mateus é um testemunho do poder do chamado divino e da capacidade de redenção que todos têm, independentemente de seu passado. O Evangelho de Mateus desempenha um papel fundamental na formação do cristianismo primitivo por várias razões. Conexão com o judaísmo. Mateus foi escrito principalmente para um público judeu, e isso é evidente em suas referências frequentes ao Antigo Testamento. Ele faz um esforço deliberado para mostrar como Jesus cumpriu as profecias messiânicas, estabelecendo assim uma ponte entre a tradição judaica e a nova fé cristã. Isso ajudou os judeus a entender Jesus como o Messias prometido. Ensinos de Jesus. O Evangelho de Mateus contém o Sermão da Montanha, Mateus 5,7, que é um compêndio de ensinamentos éticos e espirituais de Jesus. Esses ensinamentos abordam questões de moralidade, justiça, amor e a natureza do reino de Deus, que se tornaram pilares da doutrina cristã. A Grande Comissão. A conclusão do Evangelho, conhecida como a Grande Comissão, Mateus 28, 19 e 20, é um chamado explícito para que os discípulos levem a mensagem de Jesus a todas as nações. Isso não apenas delineou a missão da igreja primitiva, mas também enfatizou a universalidade da mensagem cristã. Retrato de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés e o rei dos judeus, enfatizando sua autoridade e ensinamentos. Essa imagem ajudou a moldar a compreensão cristã da identidade de Jesus e seu papel na salvação da humanidade. Oração e prática. O Evangelho também introduz práticas importantes, como a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 e 13, e a importância do perdão, que se tornaram fundamentais na vida cristã e na comunidade da igreja primitiva. Organização da comunidade. Mateus oferece orientações sobre a vida comunitária, incluindo a disciplina da igreja e a necessidade de unidade entre os crentes. Esses ensinamentos foram cruciais para a coesão e o crescimento da igreja primitiva. Inclusão dos gentios. Embora direcionado aos judeus,
O Evangelho de Mateus também aponta para a inclusão dos gentios no plano de salvação, um tema que se tornaria central no cristianismo conforme a Igreja se expandia além das fronteiras judaicas. Portanto, o Evangelho de Mateus não é apenas um relato da vida e dos ensinamentos de Jesus, mas também um documento que estabelece os fundamentos teológicos, éticos e missionários que guiariam a Igreja nos seus primeiros anos e continuariam a influenciar a fé cristã ao longo dos séculos. Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos em Cafarnaum, uma cidade na Galileia. Ele era desprezado pelos judeus, pois sua profissão era vista como uma traição, colaborando com o governo romano e cobrando impostos do seu próprio povo. Mateus levava uma vida confortável, mas vazia, até o dia em que Jesus o chamou. Quando Jesus passou por Cafarnaum, viu Mateus sentado na coletoria. Em um ato surpreendente, Jesus disse: "Segue-me." Mateus, imediatamente, deixou tudo para trás: seu trabalho, sua segurança financeira e sua vida anterior. Essa decisão marcaria o início de sua jornada como um dos 12 apóstolos. Após se juntar a Jesus, Mateus começou a testemunhar milagres extraordinários. Ele viu Jesus curar os enfermos, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Cada milagre reforçava sua fé e o compromisso com a missão de Jesus. Mateus também ouviu os ensinamentos do Mestre, incluindo as bem-aventuranças e as parábolas que revelavam verdades profundas sobre o reino de Deus. Mateus se tornou um dos mais próximos seguidores de Jesus, participando de momentos importantes como a última ceia e a transfiguração. Ele foi testemunha da paixão de Cristo, assistindo ao sofrimento e à crucificação de seu Senhor. Após a ressurreição, Mateus recebeu a ordem de Jesus para ir e fazer discípulos de todas as nações. Após a ascensão de Jesus, Mateus dedicou sua vida a pregar o Evangelho. Ele viajou por diversas regiões, compartilhando a mensagem de salvação e o amor de Deus. Sua experiência como coletor de impostos lhe deu uma perspectiva única sobre o perdão e a redenção, temas centrais de sua pregação. Com o tempo, Mateus se estabeleceu como um dos principais líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Ele tinha um papel crucial na formação da comunidade cristã e na disseminação do Evangelho entre os judeus. Sua habilidade de escrever também foi fundamental, e ele decidiu registrar os ensinamentos e as obras de Jesus. Mateus é tradicionalmente creditado como o autor do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Sua obra foi escrita para um público judeu, destacando como Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O Evangelho enfatiza a importância da lei, a misericórdia de Deus e a necessidade de evangelizar. Através de suas palavras, Mateus convidou muitos a se aproximarem de Cristo, mostrando que nenhum pecado era grande demais para ser perdoado. Ele compartilhou sua própria transformação como um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus. Mateus continuou sua missão até o final de sua vida. A tradição diz que ele pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia, onde enfrentou perseguições e até martírio por sua fé. Sua vida e legado continuam a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. Essa narrativa pode ser expandida em detalhes sobre cada aspecto da vida de Mateus, suas interações com outros apóstolos, suas viagens missionárias e o impacto de seu evangelho. O final da jornada de Mateus foi marcado por uma profunda realização e um compromisso inabalável com a missão de Cristo. Após anos de pregação, ensinamentos e testemunhos, ele se tornou uma figura central na comunidade cristã primitiva, dedicando sua vida a espalhar o Evangelho e a mensagem de salvação. Através de suas experiências e reflexões, ele se tornou um exemplo vivo do poder da graça e da transformação. Enquanto olhava para trás, para todos os milagres que presenciara e as vidas que tocou, Mateus sentiu uma grande paz. Ele sabia que sua missão estava longe de terminar, mas também compreendia que a sua vida era um testemunho do amor de Deus. Com a coragem que o caracterizava, ele continuou a pregar, mesmo diante das adversidades e perigos que cercavam os seguidores de Jesus. Em seus últimos dias, Mateus refletiu sobre tudo que aprenderá e testemunhara. Ele se lembrava das palavras de Jesus que ecoavam em seu coração, especialmente aquela que falava sobre a grande comissão dada aos discípulos.
Assim, ele decidiu registrar essas palavras em seu evangelho, para que outros pudessem conhecer a verdade e a esperança que ele encontrara em Cristo. A passagem que encapsula essa missão final é encontrada no final do seu evangelho. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Essas palavras se tornaram não apenas um chamado para Mateus, mas também um legado que ele deixaria para as gerações futuras. Ele partiu deste mundo sabendo que, apesar das dificuldades, o amor de Cristo e a mensagem da salvação continuariam a ressoar e a transformar vidas. Mateus, o coletor de impostos, havia se tornado um apóstolo e um evangelista, e seu testemunho viveria para sempre nas páginas da história e na vida de cada pessoa que aceitasse o chamado de Jesus.